Pessoal, vou explicar essa primeira questão e as outras duas da tarefa, tá? De função do primeiro grau. Aqui tá falando, determinar uma função linear. O que que é uma função linear? Quem que lembra quem que é uma função linear? É aquela do primeiro grau, né? Ó. Y igual a x mais b. Creio eu que estou usando ax mais b ou mx mais n. Mesma coisa. Que converte temperaturas em graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, a gente pode falar que o nosso x é Fahrenheit, nosso y é Celsius, ou vice-versa, tá? Aqui tá falando converter temperaturas de graus Celsius para, não, de Fahrenheit para Celsius, né? Então, o y é Celsius, o f é Fahrenheit. Ou pode ser ao contrário, tá? Creio que até ao contrário fica melhor, né? Porque embaixo, o x é embaixo. Então, vamos fazer ao contrário. Aqui vai ser C e aqui F. Então, neste caso, a gente tem essas duas opções, porque do mesmo jeito dá para transformar, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Como é uma função linear, né? Vocês vão, desculpa, marcar os pontos x, y. Então, vocês têm o ponto x, 0 e 32 de y. Depois, vocês têm outro ponto, x, y, que é o ponto 100 e 212, certo? Então, esse aqui vai ser o nosso x1, y1. E aqui embaixo a gente vai ter o x2, y2. Sempre o ponto, ele é dado por xy. Então, como eu tenho duas opções, dois pontos, né? Eu tenho x0 com 32, né? Ó, 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Como eu deixei nessa ordem, né? Eu deixei na ordem de Celsius para Fahrenheit, então o nosso x é o Celsius, o nosso y é Fahrenheit. Deveria ser ao contrário, tá? O Celsius Fahrenheit. Então, 100 Celsius, 212 Fahrenheit. Tá bom. Aí aqui eu não vou resolver, né? Mas só para dar dicas das fórmulas para quem faltou na aula, né? O y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Esse daqui, se vocês vão calcular, então, coeficiente angular. E é esse número que está aqui na frente do y. Esse A aqui, ó. O A do AX mais B. E o coeficiente linear, que é o B, a gente vai calcular pela fórmula y menos a vezes x, tá? Esse aqui, então, vai ser o coeficiente linear. Para calcular esse b, você precisa do parzinho yx. Você pode escolher qualquer um desses dois, ó, o 0,32 ou o 100, 212, o parzinho junto, para substituir no y e no x. O a é o que você achar aqui em cima. Feito isso, substitui aqui o a e o b, que você vai ter já a função linear. Só isso neste. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Aqui você tem que decidir quem é x e y, considerando, não precisa decidir, já está escrito aqui, ó. O x é o tempo de conexão e y é o valor. Então, esse 30 aqui vai ser o nosso y1. O 100 vai ser o nosso x1. O 37,5 vai ser y2, né? O valor é y, né? E o x é o tempo de conexão. Faz tempo esse negócio de tempo de conexão, né? Antigamente era assim, mas agora não tem mais isso, né? Então, para calcular a fórmula do custo mensal do provedor, vocês vão novamente fazer a mesma fórmula aqui de cima. Calcular o A e o B, né? Para achar a fórmula aqui, Y igual a AX mais B. Então, é a mesma fórmula do A e do B, tá? Vocês vão resolver aqui. Depois que vocês tiverem essa fórmula, né? AX mais B, vocês vão substituir o 20 no lugar do Y, né? O A e o B vocês vão saber, né? Que acharam aqui em cima, e aí isola o X, pronto, achou o tempo, o número de horas, tá bom? Esse tá facinho. E aqui é a mesma coisa, ó, X1, Y1,
x2, y2. Para calcular a equação da reta, vai usar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Calcula o y, pronto, equação da reta. Para fazer o gráfico, marca esses dois pontos no gráfico, xy, traça a reta. Calcular a taxa de variação, vou fazer um exemplo embaixo, tá? Vou fazer, aliás, fazer um exemplo aplicado assim, nessa de calcular o A, o B, num probleminha aplicado aqui, ó. Deixei esse probleminha da árvore. Deixa eu aumentar essa letrinha aqui. Ó, determinada árvore cresce a uma taxa constante, tendo alcançado 3 metros passados 5 anos do seu plantio e 7 metros depois de 13 anos do seu plantio. Cadê a pergunta? Vamos inventar uma pergunta. Determine a função que dá a altura da árvore dependendo do número de anos. Quanto mais tempo passa, mais a árvore cresce, né? Então, aqui a gente vê que o y, sempre em função de x, né? Vai ser, então, o y vai ser a altura. E o x vai ser o número de anos. Pronto, decidido x, y, pronto. A gente tem o ponto, né? x1, y1 vai ser o ponto x5, y3, né? X é o número de anos, então 5 anos ela tem 3 metros. E agora fica mais fácil, né? Opa, copiei e colou nada. O x2, y2 vai ser o 7, não, 13 anos. 13 e o 7. Passado 13 anos, 7. Pronto, agora a gente vai pegar aquela fórmula lá que eu passei para vocês, do coeficiente angular. E calcular. Deixa eu aumentar esse trem. Então, no lugar do y2 eu vou colocar 7, o y1 é 3, sobre x2 menos x1. 7 tira 3 é 4, 13 tira 5 é 8. 4 dividido por 8 é 0,5. Então, cresce meio metro por ano. Meio metro por ano. Isso é o nosso coeficiente, a taxa de variação aí do crescimento dessa árvore, meio metro por ano. Para achar o B, então, deixa eu colocar o equation, que é y menos ax. O y, eu vou escolher o primeiro parzinho aqui, ó. Do primeiro parzinho, o y é 3. O a gente acabou de calcular que é meio. E o x é 5. Certo? Então, eu peguei aqui o y, 3, e o x5. Poderia ter pego 7 com 13. A conta aqui vai dar o mesmo resultado do B, tá? Vocês podem fazer o teste aí. Então, ficou 3 menos 2,5, vai dar meio também. Então, o que que acontece? Quando plantou, essa árvore tinha meio metro, né? Porque a nossa fórmula ficou assim, ó. 0,5x mais 0,5. Então, x é o número de anos após o plantio, né? Ó. 5 anos de seu plantio. Número de anos após o plantio, né? Que a gente planta, geralmente, a árvore num certo tamanho ali, a gente não tá contando a parte da semente, né? Então, quando ela foi plantada, né, o x0, né, no ano do plantio, ela tinha meio metro. Interessante, né? E de ano em ano ela cresce meio metro também, coincidentemente, tá? Esse é um tipo de aplicação. Aí eu poderia perguntar, por exemplo, ó, essa foi uma pergunta que eu poderia ter feito, né? Qual o tamanho quando a árvore foi plantada? Meio metro. Já respondemos. Quantos anos
se passarão desde o seu plantio para que a árvore atinja 20 metros. Com 13 anos, ela tem 7 metros. Nossa, 20 metros vai passar muito tempo, mas vamos lá. Como calcular isso? Aqui tá a resposta, tá? Nem deixei espaço nada. Então, ó, a gente já tem a fórmula. Y igual a 0,5x mais 0,5. 20 metros, então, no lugar do Y aqui, a gente vai colocar 20. 20 igual a 0,5x mais 0,5. Então, vai ficar, ó, 20 menos 0,5 igual a 0,5x. Passei esse meio para cá, né? Então, ficou 19,5, que é 20 menos meio, né? Igual a 0,5x. Então, x vai ser igual a 19,5 dividido por meio. Isso vai dar 39, né? Se eu não me engano, 39 anos. Se fosse meio, dá 39 anos. Então, se demorar 39 anos, ela vai ter 20 metros. Legal, né? E é o mesmo jeitinho aqui para calcular, por exemplo, ó, a equação da reta que passa por esses dois pontos. Foi o que eu acabei de fazer aqui, ó. Isso aqui é uma equação de reta. Expoente do x e y, 1 e 1, isso é uma equação da reta. Tá? Daria para fazer o gráfico disso marcando pontos. Esses pontos aqui, né? E outra coisa que eu quero calcular é essa taxa de variação. Essas duas. Vamos calcular aqui embaixo. Vou calcular para essa mesma função, tá? Então, ó, supondo aí, nossa função é 0,5x mais 0,5, certo? Lembrando, y é f de x, sempre. Y depende de x. Ok. Se eu fosse calcular, então, f de x mais h, o que eu faço? Eu troco o x por x mais h. Sempre é assim, ó, o que está dentro do parênteses vai multiplicando 0,5 mais 0,5, né? Esse mais 0,5 e esse mais 0,5 da fórmula. E esse x aqui é o que estava dentro do parênteses, ó. Esse x acompanha o que estiver dentro do parênteses. Se for mudar o que está dentro do parênteses, muda aqui também, o que está dentro do parênteses, tá? Então, vamos substituir essas duas fórmulas aqui nessa taxa de variação, que é o que a gente quer calcular, né? Então, a primeira parte vai ficar 0,5 vezes x mais h mais 0,5 menos f de x, que é 0,5x mais 0,5. Tudo isso sobre h. O parênteses de mais aqui, deixa eu tirar um pouco de parênteses daqui. Prontito, ó. Essa primeira parte aqui é o f de x mais h. Deixa eu colocar outra corzinha aqui para vocês enxergarem. Essa primeira parte é o f de x mais h. E o f de x é isso que está dentro do parênteses. Então, vamos agora arrumar as distributivas. 0,5 vezes x. Vou pegar uma fraçãozinha já, que fica melhor para escrever, porque é bem grandinho, né? Então, 0,5x mais 0,5h mais 0,5 menos 0,5x menos 0,5. Fiz a distributiva aqui, ó, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Tudo sobre H. H, gente, é a variação do x, né? É o delta x, mas a gente não precisa trocar por delta x, deixa o H mesmo. É um valor que a gente não conhece, mas ele está aí para nos ajudar na fórmula da taxa de variação. Então, ó, essa conta aqui ficou 0,5H dividido por H. Por quê? 0,5x menos 0,5x cancela.
menos meio com esse mais meio, cancela, vai sobrar só esse aqui. Aí o H cancela com H, dá 0,5. Conforme já sabíamos, porque a variação é justamente o coeficiente angular. Se eu for calcular essa fórmula aqui, vai dar a mesma coisa, tá? Então, ó, vamos até calcular aqui na frente já, né? F de x2, troca o x por x2. É a mesma conta, né? A F sempre pega o que está dentro do parênteses e coloca multiplicando por 0,5 nesse exercício, tá? Ficou parênteses demais, mas tudo bem. Tudo isso dividido por x2 menos x1. Belezinha? Agora aqui, vamos fazer as continhas. Vai ficar 0,5 x2 menos 0,5. Não, é mais 0,5. Mais 0,5 menos 0,5 x1 menos 0,5. Tudo isso dividido por x2 menos x1. Esse 0,5 menos 0,5 vai ser cancelado, certo? Então, vai sobrar só 0,5 que multiplica x2 menos x1. Tudo isso dividido por x2 menos x1. O x2 menos x1 cancela, é igual a 0,5. Observem que, o que eu aprontei aqui? Eu coloquei o meio em evidência, né? Ó. Esse 0,5 menos 0,5, eu cancelei. Aí, o que acontece? Sobrou só isso aqui, ó. 0,5x2 menos 0,5x1. Coloca esse 0,5 em evidência. Sobra x2 menos x1. Como está multiplicando e dividindo, eu posso cancelar e deu o mesmo resultado. É isso, gente. Essa é a nossa tarefa do Moodle. E é isso aí.